Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor para todos. Nesse momento de reflexão da palavra de Deus, queremos trazer ao conhecimento daqueles que gostam de ouvir a palavra de Deus exemplos do nosso Mestre Jesus. E podemos nessa oportunidade falar de costumes que Jesus nunca teve. Glória a Jesus. Lá no livro de João 13:15 está escrito: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13:15. É uma ordem do Mestre para a sua igreja. E ele relata em alguns versículos costumes que ele nunca teve. Louvado seja o nome de Jesus. Observamos lá em 1 Samuel 20, 9 ao 10, Mateus 12, 18 a 19 e Marcos 12, 13 ao 14. Você que gosta de ler a palavra de Deus, é uma oportunidade de você meditar, ler e realmente obedecer o ensinamento do Mestre. Paulo, injustamente, ele foi acusado de tagarela. Veja lá em Atos 17 e 18. Arão levava Israel sob o coração e não sobre em nenhum momento alguém dizer que ele levava Israel sobre a língua. Está escrito lá em Êxodo 28 e 29. Então, meus queridos, Jesus ele mostra em 1 Samuel 20, de 9 a 10, Mateus 12, 18 e 19 e Marcos 12, 13 e 14, que ele nunca foi hipócrita. Estamos vivendo um tempo da hipocrisia, um tempo de pessoas que querem levar o evangelho somente na língua, só no falar, mas o coração não tem nada a ver com o que ele prega. Mas Arão não. Arão levava Israel no coração, não era sobre a língua. Que falta em muita gente hoje. Prega, é tanta coisa, mas no final, esquece que o coração está bem longe daquilo que ele pregou. Então ele vai agora só fazer do que o coração está cheio. Hipocrisia, mentira, falsidade, engano. Mas Jesus ele deixa como exemplo que ele nunca foi nem hipócrita e nem falava demais. Outra observação bíblica é que Jesus nunca foi caloteiro. Pastor Hélio, o senhor traz uma mensagem dessa? Vamos observar se Jesus realmente ele deixou para nós esse ensinamento, porque ele tinha exemplo. Jesus ele tinha direito à inserção de impostos, mas para ensinar a Pedro e dar exemplo a todos, pagou. Ele não era isento, mas ele queria dar exemplo. E lá em Mateus, diz que ele pagou todas as contas. Mateus 17, 24 a 27.
O que é que Jesus nos ensina? É dever do cristão pagar contas em dia. Infelizmente, muitos, eles não querem de jeito nenhum viver uma vida de integridade. Muitos, até obreiros, ele está numa cidade e quando ele deixa o campo, ele deixa dívidas para o seu sucessor, o que tem sido um escândalo para o reino de Deus e um atestado de mau caráter. Pastor Hélio, ele atravessou nessa caminhada, junto com a minha esposa, a missionária Guimar e minha filha, em vários estados, mas nunca saí de um campo para deixar dívida com ninguém. Estamos hoje numa cidade do interior da Paraíba, cidade de Rio Tinto, e eu posso dizer para quem me escuta que nós trabalhamos aqui e não tem nenhum comerciante na cidade de Rio Tinto que diga que eu passei calote nele. Não, o pastor Hélio, ele passou aqui, comprou, não pagou, a esposa passou e não comprou, os filhos, as filhas. A primeira coisa que um obreiro, um cristão, seja ele qualquer cargo da igreja, membros, eles têm que ter o orgulho em dizer que não anda passando calote em ninguém. Louvado seja o nome de Jesus. Então Jesus ensina e nós devemos colocar em prática. Estou falando para você que é cristão e muitas vezes você anda na contramão. E quando a gente chega, muitas vezes, numa agência de carro, numa loja, somos muitas vezes envergonhados ao ouvir testemunhos tristes de pessoas que são cristãos e deixa um mau exemplo. Mas eu não estou aqui julgando ninguém, mas eu quero simplesmente trazer essa palavra para despertamento, para que você possa andar na integridade, ser uma testemunha viva de Jesus, e aonde você entrar, ter respeito, e não vir através de você escândalo com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque a maior dificuldade hoje de se ganhar uma alma é o mau testemunho de muitos cristãos que estão vivendo pior do que o mundo. As atitudes dele é uma vergonha. Mas você que conserva a santidade, você que anda na presença de Deus, parabéns, continue assim. Jesus Cristo está voltando e ele diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Eu gosto muito de dizer uma coisa, que a igreja começa dentro da sua casa. A igreja verdadeiramente é aquela que você está todo dia, pai, esposa, filhos e as pessoas que entram na sua casa. Porque é uma vergonha, irmãos, o teu vizinho da direita dizer que tu não é crente, o da esquerda dizer que tu não é crente, na rua ninguém saber que tu é crente. Eu lembrei agora de um jovem cristão que estava no exército, e um dia ele deu um testemunho no ciclo de oração que tinha passado 6 anos engajado no exército brasileiro e ninguém nunca descobriu que ele era crente. É uma vergonha, viu, irmãos? A pessoa passar 6 anos num ambiente e ninguém saber que ele era crente. Só Deus sabe qual era o comportamento desse jovem. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você tem que ser um ganhador de almas. Você tem que ser um missionário na sua cidade. Você tem que ter o prazer de levar visitante para a sua igreja. Mas como é que eu vou levar, pastor, um visitante, se na minha rua eu dou mau testemunho?
Não é a Bíblia que você carrega ela que vai te apresentar, não. É o teu testemunho, é a tua vida. Você de boca fechada, você ganha alma para Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Outra coisa, que Jesus nunca foi agitador. Jesus nunca foi politiqueiro. Jesus nunca teve ato terrorista. Lá em Mateus 5,44 e Marcos 9,5. Eu quero dizer para você, meu querido, que Jesus Cristo, Ele te chamou. Não é para você viver envolvido com política, não. Não é você viver nas esquinas, nas câmaras, muitas vezes discutindo no meio da rua por causa de político. Você foi chamado para falar a palavra de Deus. Então muda enquanto é tempo. Que Jesus não tinha esse exemplo, não. Nunca deixou e nem tinha esse costume. A igreja está sofrendo porque ela está misturando as coisas. Ela está saindo da verdade e entrando para um esquema mentiroso. Mas eu quero te dizer que há tempo ainda de você que é líder consertar o teu altar, louvado seja o nome de Jesus. Espiritualmente, o nosso mestre, ele foi um revolucionário, lá em Lucas 14:49. Mas ele era um revolucionário porque ele pregava a palavra de Deus, sem fazer acepção de pessoa. Ele não queria saber se era um rei, se era príncipe, se era governador, ele não queria saber disso. Se era presidente. Ele pregava para os senadores. Ele era um homem polido. E através da palavra de Deus, ele foi chamado até de agitador, mas não era. Como te comporta nesses movimentos estudantis, nesses movimentos de campanha política? E mesmo nas reuniões de negócio da tua igreja, qual é a tua palavra? Louvado seja o nome de Jesus. Outra coisa que Jesus nunca foi medroso. Jesus sempre foi uma pessoa que nunca teve medo e nem era um cara mole. Porque tem muita gente aí tratando como cristão, não pode tomar nenhuma decisão. E tudo que o cristão fala com autoridade, a primeira coisa que eles dizem: e você não é pastor? E você não é crente? Mas eu quero deixar para você aqui lá em Hebreus 2, 13 ao 15 e Mateus 21, 12 ao 13. Conforme esse complexo, a gente vê que é um complexo de gafanhotos, lá em número 13, 33, bem como o complexo messiânico e salvador, único detentor da verdade e da revelação divina. Então, meus queridos, Jesus, ele sempre teve um bom exemplo. Outra coisa que Jesus nunca foi preguiçoso ou indolente. Estamos atravessando, irmãos, um período triste, onde moças que querem casar, mas na igreja ela não vê um jovem que tenha um futuro para um casamento. São jovens que ficam com uma conversa que vive pela fé. Não são jovens que procurem se especializar, trabalhar, mas querem namorar. Casar, como essas jovens vão casar? Então, Jesus, ele sempre foi uma pessoa responsável. Louvado seja o nome de Jesus. Nós precisamos saber que você, que é jovem, você, moça, que quer casar, você tem que ver qual é o futuro que aquele jovem pode te oferecer. Porque oração e jejum não resolve problema particular e nem financeiro de ninguém, não. Jejum e oração e ação
é sair, é fazer um concurso, é procurar um emprego, aí tá certo. Aí Deus vai fazer, maravilha. Lá em João 5, 17, 9 ao 4, diz: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ei, preguiçoso, vai procurar um emprego, deixa de estar perturbando teu pai e tua mãe. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. E existem aqueles que descansam durante o dia e dormem de noite. É o verdadeiro preguiçoso PhD. E os pais muitas vezes são culpados. Eu quero dizer uma coisa que lá em Provérbios 6,6 diz para você, preguiçoso: vai ter com as formigas, ó preguiçoso. Dá para tu aí levantar dessa cama, desse sofá, erguer e a partir dessa palavra procurar um emprego, meu amigo. Louvado seja o nome de Jesus. Veja bem o que diz lá em 2 Tessalonicenses 3, 10b. Vós mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Hoje o jovem de hoje fica acordando 10 horas, 11 horas, a mamãe botando comidinha no prato para ele. Na hora do almoço ele senta, exige comida. Se tu não trabalha, preguiçoso, por que tu fica exigindo comida? Vai trabalhar. Louvado seja o nome de Jesus. E eu quero mais dizer uma coisa, que o pastor da igreja, ele não é o seu próprio patrão, não. Ele é sim, nada mais do que um servo para servir. Louvado seja o nome de Jesus. E nós precisamos ter essa sabedoria, porque a Bíblia, ela ensina assim. Lucas 13, 31 e 32. Você sabe uma coisa que tem acabado com muitas amizades, com a espiritualidade, tem desanimado muito